Muito boa tarde, Gênio. Seja muito bem-vinda aqui ao Giro do Esporte. Boa tarde, Luciana. Boa tarde ao meu colega Daniel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Melodia FM. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a você, principalmente a oportunidade de estar fazendo parte dessa equipe. Gênio, final de semana, os estádios estavam super movimentados e vamos começar com um assunto de que hoje, polêmica em campo. Vila da Conquista reclama de um impedimento mal marcado em partida contra o Grêmio. O duelo entre o Vila da Conquista e Jurema, realizado na tarde de sábado, foi marcado com grande polêmica. A equipe do Vila protestou veemente contra a arbitragem, especialmente contra uma decisão do Bandeirinha, que assinalou impedimento em um lance crucial do jogo. O episódio aconteceu no segundo tempo, quando o atacante do Vila recebeu um passe em profundidade e avançou livre em direção ao gol. No entanto, o assistente levantou a bandeira, indicando impedimento e anulando a jogada, que poderia mudar o rumo da partida. Jogadores e comissão técnica do Vila da Conquista reclamaram muito, alegando que o atleta estava em posição legal no momento da posse. A torcida também não poupou críticas e protestou. Após a partida, do técnico do Vila, em entrevista coletiva, demonstrou insatisfação. É inaceitável que um erro como esse interfira diretamente no resultado. Nossos atletas se dedicaram muito e foram prejudicados por uma marcação errada. A arbitragem preferiu não comentar o lance, já a equipe do Jurema minimizou a polêmica e comemorou o resultado positivo, que mantém bem posicionado na tabela do campeonato. O Vila da Conquista estuda formalizar uma conversa com o pessoal da organização do torneio, pedindo a análise do lance. Fique à vontade, Gênero. Realmente esse final de semana movimentado no futebol conquistense, esse caso que nós estamos comentando nos jogos da Liga, que teve várias polêmicas da arbitragem. Não só nesse jogo, vários jogos. Mas esse jogo além desse lance do impedimento, que deixaram o pessoal muito chateado, houve também uma reclamação de pênalti não marcado a favor do Vila. Talvez aí a indignação deles maior em relação à arbitragem. O lance de impedimento, a minha opinião, realmente o Vila está correto em reclamar. Porém, no lance de velocidade, né, que o Vila bateu a falta rápido, eu acho que o Bandeirinha não conseguiu acompanhar e acabou anulando o lance, que era um lance claro, né, de gol para a equipe do Vila. Mas o Bandeirinha realmente estava muito distante, porque ele estava tipo assim em uma ponta e foi bem próximo já. Foi porque não foi um lance de velocidade, né? E eu não sei se ele se distraiu, ele não acompanhou o lance. Acabou também que eu acho que ele se precipitou um pouco, não sei se ele ficou na dúvida ali no momento e ele acabou levantando a bandeira. Aí a gente tem as transmissões ali, mas o pessoal que tá transmitindo acabou não pegando o lance, ficou. Aí se tivesse pegado a gente teria a certeza, né? Exatamente. É claro que a responsabilidade por um resultado nunca é só do árbitro, né? O time do Vila teve outras oportunidades também e não soube aproveitar, mas esse tipo de erro em campeonato tão disputado pesa muito e é normal, não é? Não. Quem é que não erra? Exatamente. E outra coisa, eu creio que nenhum daqueles profissionais que estão ali, eles estão ali para fazer algo de errado. O erro acontece, né? É inevitável. O equívoco ele vai acontecer normalmente, é ser humano. Mas, infelizmente, no mesmo jogo, no mesmo trio de arbitragem, 2 lances polêmicos, né? Mas, assim, o Jurema, ele fez por merecer o resultado. Inclusive o Jurema venceu aí o Vila da Conquista por 3-0 em jogo tenso aí no estádio Edvaldo Flores, na tarde de sábado, né? O estádio Edvaldo Flores foi palco de uma partida emocionante entre Jurema e Vila da Conquista, com um futebol consistente e aproveitando as oportunidades. O Jurema venceu de 3-0 em um jogo marcado por tensão e polêmica dentro do campo. Logo no primeiro tempo, o Jurema abriu o placar, aproveitando falhas da defesa adversária. O Vila da Conquista, por sua vez, tentou reagir, mas viu suas investidas frustradas, especialmente após o lance polêmico, né? Um impedimento mal marcado acabou anulando o que seria um gol que poderia recolocar o time na disputa. A marcação gerou revolta, como eu acabei de dizer, né? Mas os árbitros teve trabalhando para conter os ânimos e distribuiu cartões amarelos, inclusive para o técnico do Jurema, Jackson Soares Brito. Mesmo com o clima acirrado, tanto Jackson quanto o técnico do Vila, Carlos Brito, demonstraram um trabalho exemplar.
na condução das equipes, incentivando os jogadores e oferecendo o suporte necessário durante toda a partida. No segundo tempo, o Jurema manteve o domínio e ampliou o placar, garantindo a vitória com autoridade. O resultado consolida a boa fase da equipe, enquanto o Vila da Conquista sai de campo com a missão de corrigir erros e buscar recuperação nas próximas rodadas. A partida reforça a rivalidade saudável entre os clubes e mostra a força do futebol local, que cada vez mais atrai torcedores tradicionais lá para o estádio Edivaldo Flores. O Jurema é uma equipe acostumada a sempre fazer bons times, né? Chegou em 2 finais seguidas, se eu não estiver errado, salvo me engano. Mas nos últimos anos ele não tem montado uma equipe ao nível, né, do que a torcida está acostumada. Mas esse ano ele entrou com um pouco de desconfiança, porém com um time mesclado aí de grandes jogadores que jogaram como profissionais, tanto no futebol baiano como no futebol nacional, mesclando com alguns garotos ali do Jurema mesmo. Entrou com um pouco de desconfiança, porém essa vitória veio para afirmar, né, a participação do Grêmio não como coadjuvante, mas como um dos que vão estar ali para brigando na classificação e provavelmente para estar brigando pelo título, né? E detalhe, o Jurema entrou bem com o pé acelerado, né? Porque e não tomou nenhum conhecimento assim do 3-0 assim, do placar. Foi muito bola na rede, mas não se engane, viu? Apesar do placar elástico, né, o jogo foi de pegada e cheio de polêmicas, né? Não, essa questão da arbitragem que nós já falamos aí, mas o Vila também é um time muito bom. Então, assim, por isso que eu falo a afirmação do Jurema dentro do campeonato. Que para a torcida estavam com o pé atrás e dava para ver no olhar da torcida ali que eles agora estão mais confiantes a partir de agora dessa partida, né? Agora, o Grêmio também. Nossa, o Grêmio venceu o Brasil de Limeira por 4-1 e assume a liderança temporária no Campeonato Municipal. Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Municipal, o Grêmio mostrou força e venceu o Brasil de Limeira pelo placar de 4-1 em uma partida disputada e recheada de emoção. Os gols do Grêmio foram marcados por Júnior Bahia, Kaique Silva, Felipe Matos e... esqueci o nome do outro. Acho que é Iago, né? Iaguinho. Esqueci, me passou aqui, mas, gente, o programa vive assim mesmo. Desde o início da partida... Iaguinho Viana. Iaguinho Viana. Desde o início da partida, o técnico William Teixeira demonstrou forte liderança à beira do campo, incentivando seus jogadores a todo momento. O William foi a peça fundamental na organização tática da equipe, mantendo o time motivado e bem posicionado até o apito final. Com a vitória convincente, o Grêmio assume de forma temporária a liderança do campeonato, mostrando que é um dos fortes candidatos ao título desta temporada. A atuação segura e eficiente da equipe empolgou a torcida, que compareceu em bom número para apoiar o time. O próximo compromisso do Grêmio será decisivo para a manutenção da liderança e a expectativa é de mais um grande jogo sob o comando de William Teixeira, que vem conquistando resultado expressivo no torneio. O Grêmio aí como atual campeão, né? Está defendendo o título, mas independente se ele fosse campeão ou não, o Grêmio sempre entra como um dos principais times da competição. É um time grande de conquista, né? E como no ano passado montou uma equipe forte, está aí na liderança temporária, eu creio que vai até o final assim, né? Até chegar o mata-mata aí, o Grêmio vai se manter forte. E o William é um cara experiente. Exatamente. O William, ele fica ali, ele é bem centrado, né, Gênio? Ele é bem calmo, é raridade de técnicos em campo, né? Porque não deixa de mexer na sua adrenalina, de você ficar ali gritando. E ele é bem assim, centrado, ele presta atenção, ele tem uma forma até de reclamar os jogadores, ele tem um jeito assim, tático, assim, que... transmite, né, segurança. Tem uma forma, né? Se você olhar pelo profissional. Aí o que eu diga. Ali no campeonato você vai ter, quando você tem o William ali que é calminho, você tem um cara que é um grande amigo meu também, que é Nilson Paulista, que já não é dessa forma na beira do campo. Ele Nilson é bem agitado, né? Sempre mais intenso ali, mas cada um da sua forma de trabalhar e com a sua competência ali. Mas esse posicionamento do técnico é porque é da natureza do técnico mesmo ser assim? Ou é porque o time acaba tendo essa estrutura toda? Não, eu creio que seja da natureza, porque
o time realmente é reflexo, né, do comportamento do técnico e da torcida. Mas tem técnico igual o Willian, assim, tem gente que consegue manter a calma, né? E o Nilson, acho que ele já vem de um futebol mais antigo, onde é um negócio mais pegado. Então é um jeito, já aprendeu assim, e aí ele é o jeito dele. Não, é engraçado, porque eu fico no meio dos dois, né? Dos dois técnicos lá. E quando eu vejo que um tá muito estressado, eu vou pro lado do outro para acalmar. Mas é super interessante, assim, os técnicos, a importância deles, assim, na beira do campo. E aquela estratégia que o jogador, ele percebe mesmo, ele obedece, ele não joga sozinho, né? Ele vai ali pelas orientações do seu professor do técnico. Há pessoas que dizem que o técnico não ganha o jogo, mas eu sou totalmente contra essa fala, porque o técnico, ele é de extrema importância. O técnico, ele conhece o time, ele consegue arrancar de cada jogador o máximo de si, ele consegue montar um time de acordo com cada jogo, ele analisa. Então, assim, eu acho que é peça fundamental. Concordo com você, Gênio. Agora, Gênio, esse final de semana, na minha opinião, no meu ponto de vista, quem brilhou foi os goleiros. Mesmo sem gol, entre um Moicano e Santos, os goleiros, para mim, nossa, eu tava lá, eu vou até puxar aqui sardinha aqui para os goleiros. Em uma partida marcada por defesas espetaculares e muita emoção, o Moicano e Santos empataram de 0-0 em jogo válido pelo campeonato regional. Os goleiros foram os grandes protagonistas da tarde, com atuações decisivas que garantiram o placar fechado até o apito final. O destaque maior ficou para o goleiro do Moicano, que foi eleito, né, pela equipe dele o craque da partida, pois após realizar defesas impressionantes e garantir a segurança da equipe. Do outro lado, o goleiro do Santos também teve atuação de destaque, sempre bem posicionado e mostrando garra no momento de maior pressão. E ele estava centrado lá, o goleiro do Santos, ele fica assim, ó, ligadinho, tá mais ligado que os técnicos, viu, Gênio? A partida começou equilibrada, mas os ânimos se exaltaram na segunda etapa. O primeiro cartão amarelo do jogo foi para o jogador do Santos, ainda no início do segundo tempo. Pelo lado do Moicano, o jogador Thiago Leão também recebeu o cartão amarelo em um lance de forte disputa. Um episódio inusitado marcou o jogo. O fisioterapeuta do Moicano, Arnaldo da Silva, acabou expulso com cartão vermelho após uma confusão lá na beira do gramado. O time do Santos, com a disciplina, também apareceu. Leônidas Santos e Marcos Aurélio receberam o cartão amarelo após a entrada, umas entradinhas lá que é normal de todos os jogos, exatamente, né? Apesar da punição e da tensão crescente, o técnico Aldinélio Santos do Moicano e Nilson Celentano, é isso mesmo, Gênio? Nilson Celentano, mais conhecido como Santos, Nilson Paulista. Né? Do Santos conseguiram manter sua equipe organizadas e competitivas até o apito final. Mesmo sem gol, o confronto entre Moicano e Santos foi recheado de emoções, evidenciando a força das defesas e o espírito da luta das duas equipes. O campeonato segue em aberto, prometendo ainda mais disputas acirradas nas próximas rodadas. Você falou em relação aos goleiros do jogo Santos e Moicano, mas eu vale salientar também no jogo de sábado. Para mim, nos jogos que eu tenho acompanhado, foi uma das defesas mais bonitas do goleiro do Vila fez no jogo de sábado. Então, assim, mostra que a rodada em si, os goleiros brilharam, né? Tomou 3 gols, mas a defesa que ele fez, para mim, se você olhar os vídeos, as transmissões, vão ver que foi uma defesa linda. O chute foi bonito, mas a defesa foi maravilhosa. E aí, em relação ao jogo de domingo, os goleiros brilharam. E vou falar sobre os times, né? Porque o Moicano é um time forte, que sempre vem forte e busca sempre estar lá na frente com a torcida, que a torcida do Moicano é diferenciada. A torcida do Moicano, elas comparecem mesmo. Eu acho muito bonito você ir assistir os jogos. Eu gosto de assistir os jogos do Moicano porque a torcida, eles são apaixonados e eles vão. Mas com um time sempre forte, enfrentou o Santos, né, que é o maior campeão da liga. Só que esse ano o Santos, ele vem com uma parceria com os Passas, que é um time que disputou a segunda divisão, não conseguiu acesso, mas eles fizeram uma parceria e estão jogando junto. E os Passas, muitos atletas que nunca jogaram a primeira divisão. Alguns sim, outros já eram do alto escalão do futebol,
Mas a maioria nunca jogou nem a primeira divisão. E fizeram um jogo de igual para igual. Eu acho que em momentos da partida o Santos ele ainda foi melhor que o Moicano, no primeiro tempo principalmente. Segundo tempo o Moicano equilibrou mais o jogo, finalzinho ele em busca, né, da vitória, que ele precisava da vitória. Ele foi um pouco melhor, mas o jogo, os goleiros não permitiram, né? Não, gente, eu fiquei no campo. Desse jogo eu fiquei mais tempo no campo do que fora dele. E eu vi assim a garra dos goleiros, né? Porque o goleiro do Santos ele ficou muito centrado, o goleiro do Moicano ainda ficava puxando os jogadores, gritando ali em campo, mas ele estava sempre bem posicionado, né? Porque na verdade o goleiro dentro de campo ele tem uma posição privilegiada em relação à análise do jogo, porque às vezes ele fica muito tempo parado, ele pega o campo todinho. Você joga na posição, você corre mais, dentro de campo você corre, você não observa. O goleiro ele pega de frente e ele consegue observar o jogo. Por isso que ele, às vezes, ele orienta muito, né? E é interessante que os técnicos, eles puxam mais, eles cobram mais dos jogadores, né? Porque os goleiros, eles ficam mais vibrando ali com a pegada do goleiro, ele se posiciona, chama os jogadores a vir mais para perto e tudo. Justamente por conta dessa visão, né, privilegiada do jogo que ele tem, ele consegue orientar. Faz a leitura do jogo melhor do que outras posições que às vezes não tem como, fica parado muito tempo, igual ele está ali centrado naquele local ali. Então ele consegue ter análise do jogo melhor. E aí ele ajuda o técnico dessa forma, né? Um goleiro que está ali, que ele consegue interpretar a partida, ele pode ajudar até na questão de uma vitória. Agora, gente, você tirou uma dúvida minha, porque eu achei que o goleiro do Santos, ele ficou, assim, mais próximo, assim, do gol mesmo, né? E já o goleiro do Moicano, ele fica naquela área todinha ali, rodando. É porque, na verdade, o esquema de jogo que o Santos se propôs desde o começo foi esperar o Moicano no seu campo de defesa. Então, assim, o técnico dos paulistas montou aquele esquema ali, onde ele ia esperar o time para sair na hora certa, para contra-atacar. Até porque o Moicano é um time muito forte. Quando você joga com um time muito forte, você não pode ir assim, de qualquer jeito, que você vai tomar gol. Então, assim, um time muito bem treinado pelo professor Nilson Paulista, ele se manteve centrado, então o time jogava atrás da linha da bola e saía quando tinha que sair. Por isso, o goleiro ficava mais próximo ali à área. E o do Moicano, como o Moicano saía mais para o jogo, ele se movimentava mais dentro da área. Isso faz parte também do treinamento de goleiros? Faz, toda a parte, não parte técnica, parte tática, né? Quando vai fazer no coletivo ali, o professor orienta. Agora, nos campeonatos, Gênio, eu estou observando que quando a comissão técnica ela entra em campo, ela já deixa ali toda aquela divisão para os preparadores físicos, né, os fisioterapeutas treinarem. Inclusive, se eu não me engano, foi o técnico do Jurema. Ele estava ali fazendo todo o posicionamento do atleta para antes, o físico dele, né, para antes dele entrar em campo. Então, ele já estava ali chamando, treinando, fazendo os exercícios. Né? Tudo. Isso aí já agora é novidade também no esporte? Já tinha? Já tinha, porque assim, quando você vai iniciar um jogo, você tem que estar aquecido para você render melhor dentro de campo. E a partir do momento que você entra no jogo, que ele já está em andamento, o nível físico de aquecimento dos jogadores já está em alta. Então, se você entrar frio, você não vai conseguir render. Então, a partir do momento que o treinador ele decide que vai fazer uma mudança, ele coloca aquele atleta para aquecer, justamente para ele entrar, se ele não vai entrar no mesmo nível, mas pelo menos próximo, né, para ele correr igual e não ficar para trás. Tô ficando sabidinha, viu, Jane? Jane, vamos falar aqui da terceira rodada do Campeonato Municipal dos Servidores, que foi uma manhã de gols, não foi? A terceira rodada do Campeonato Municipal dos Servidores começou movimentada na manhã do domingo, no campo da Lagoa das Bateias. 2 partidas abriram a fase da classificação e alteraram a tabela aí da competição, né? No primeiro confronto do dia, a equipe da Saúde venceu com autoridade a Torre pelo placar de 4-1 com o resultado. A Saúde assumiu a liderança isolada do torneio, somando 6 pontos. A Torre, que sofreu sua primeira derrota, permanece em 4 pontos e agora busca a recuperação na última rodada da fase desclassificatória, né? Na próxima rodada, a equipe do Saúde encara a Educação, enquanto a Torre enfrenta os serviços públicos em busca da reabilitação.
A segunda partida da manhã terminou em empate. Servidores Público e Educação ficaram em 1-1, em um duelo bastante equilibrado. Com resultados, ambas as equipes foram 5 pontos para a tabela, mantendo-se firme na briga pela primeira posição. As partidas prometem manter o nível de competição que vem marcando as edições deste ano, com um campeonato que reúne equipes formadas por servidores municipais de diferentes secretarias e órgãos. Mas a equipe em relação ao campeonato de servidores, né? Vale salientar a estrutura do campo da Lagoa das Bateias, que está um campo excelente. Antes os jogos eram no Edivaldo Flores, né? E mudou a questão até de que era jogar com 11 na linha, né? O campo de 11, lá é só site. Mas eu acho que por conta da estrutura lá, a galera, os jogadores se adaptou muito bem ao campeonato, e o campeonato está excelente. Como você falou aí, a Saúde, né? Ela ganhou de 4-1 e ela é atual campeão do campeonato, né? Então mostra força, mostra que vem forte para defender o seu título. E assim como o Serviço Público também é um time forte, e eu creio que esse campeonato vai ser disputado até o final. Vai ser pegado. E eles estão bem focados, e eu acho bonita a união deles dentro em campo, né? São colegas de trabalho que não pode machucar o outro colega porque vai trabalhar no dia seguinte. Então eles são bem, bem unidos, eles focados, também entram bastante concentrados. Eu acompanhei os jogos também na Lagoa das Bateias. Quero parabenizar a LCDT, porque agora os campeonatos se dividiram, né? Não está mais num lugar só. Né? Aí tem aí Lagoa das Bateias, tem o estádio Edivaldo Flores, agora Lomanto Júnior, também aí agora liberado para os times aí do Vitória da Conquista. Então, assim, é um trabalho. Não, o Lomanto Júnior, ele também já recebe jogos da Liga também, da LCDT. Sempre tem jogos lá. Tem também o Murilão, que quando é preciso, ele está lá à disposição. Mas a Lagoa das Bateias é excelente o campo, está mantendo um campeonato excelente, alto nível. E os jogadores, eles trabalham a semana toda, eles querem um lazer, e esse campeonato é importantíssimo. Toda vez que termina, antes de começar o ano, enquanto e aí, quando é que vai começar, quando é que começa, ficam ansiosos para poder participar do campeonato, né? Que é de extrema importância. Porque às vezes a pessoa só trabalha. Tem que ter seu momento de lazer. E o bom lá da Lagoa das Flores é que pode levar as crianças também, né? Para curtir lá, tem os parques, tem outras... Área verde maravilhosa, né? Lá, não é? E também tem agora o campo lá dos Campinhos, que também ia ter o campeonato fadiado. Acho que, se eu não me engano, essa próxima... Agora... Foi por conta da chuva, né? Choveu aí para não estragar o gramado lá e tal. Foi, mas mais uma máquina esportiva, né? Mais uma máquina aí para você ter disposição de conquista, né? É muito bom. Eu ainda não fui, mas... eu fui lá quando inaugurou, mas está perfeito lá. Diz que é um dos melhores da cidade. E os próximos confrontos, a terceira rodada será concluída aí no próximo sábado, dia 3, também aí no campo da Lagoa das Bateias. Aí vamos conferir os jogos, às 15h15, em Murque e Exaú Matos, e às 16h30, Secretaria de Gestão e Guarda Municipal. Então, fique ligadinho aí na programação de sábado, agora é o dia 3, mais um campeonato. Agora, desses campeonatos dos servidores, quem são os times assim, mais de destaque? Hoje é a Saúde, que é a atual campeã, né? A gente tem a Saúde, a gente tem o Exaú também, que sempre monta um time bom. A Guarda Municipal também sempre destaque. Eu também destaco a Imurque, que já foi campeã, né? Então todo time que já foi campeão, ele merece destaque. Eu acho que esses times aí é os que tem mais destaque, né? O Serviço Público também está com um time razoável, mas eu acho que hoje destaque é a Saúde e o Exaú, que são, para mim, os melhores times do campeonato. Porque a equipe da Saúde entrou em campo com muita intensidade e mostrou que está preparado para brigar pelo título. A vitória convincente do 4-1 sobre Torre não deixa dúvidas sobre o bom momento da equipe. Destaque para a organização tática e eficiência nas finalizações. O campeonato tem sido um reflexo de dedicação dos servidores, também dentro de campo. É bonito ver as equipes têm levado a sério a competição, com partidas bem disputadas e grande espírito esportivo. A última rodada promete ser emocionante.
exatamente. E o bom é que eles não entram tenso, não. Eu já encontro com eles nas arquibancadas. Aí já fica lá, que eles ficam assistindo os outros jogos, né? Dos adversários dele. Fica analisando. Daí ele fica analisando, né? E eu vou lá, converso com eles, é tudo na resenha, tudo na brincadeira. Eles já entram mais assim, vou dizer, mais relaxados, né? Porque a atenção vai embora. É um campeonato de servidores, muitos são amigos, são colegas. Dentro de campo tem a disputa que eu creio que ninguém vai entrar para perder, né? Todo mundo quer ganhar o seu jogo. Mas quando fora de campo você vê aquele clima de amizade, de parceria, né? A pessoa vai tomar uma cervejinha junto, fazer um churrasco. Para você ver a diferença de campeonatos, né? O dos servidores é bem resenha, eles já entram na resenha justamente para chegar em campo, tirar aquela atenção. Já o do municipal, eles da LCDT lá também, eles é mais centrados. Eles já entram olhando para o campo, já entram dentro do campo correndo, fazendo toda a preparação física. Jogadores diferentes, né? Ele é a importância, né, do campeonato. E a responsabilidade. Você sabe ver que tem muitos jogadores que às vezes deixam um profissional para vir jogar no municipal. Ali, se você analisar todos os times, tem pelo menos 2, 3 jogadores que já passaram pelo profissional. Então, assim, é a dedicação de cada presidente, de cada clube. Mexe com a paixão. Você pega times como o Moicana, como o Grêmio, que são times de tradição, que as torcidas são apaixonadas. Então, se não levar a sério, vai ser cobrado. E eu acho que eu quero reforçar aqui a torcida. Seu time, vai lá, faz a torcida pro seu time. O final de semana é um lugar que você pode levar as crianças nos estádios. Lá tem opções para as crianças, tem muita pipoca lá, né? Pipoca, tem doces peitinhos. Lá não tem só atrações para os adultos, não. Tem brincadeiras também para as crianças. Leva elas para se desestressar de dentro de casa. Leva para o campo de futebol, porque eu costumo dizer, Jane, que esporte é vida. E tem as escolinhas também. Tem as escolinhas lá do município, né? Vários de futsal, tem de campo, tem futebol de campo, tem artes marciais, tem para todos os gostos. E esses jogos da Liga são ambientes seguros, que você pode levar sua família tranquilo, porque existe segurança tanto da Guarda Municipal, da Polícia. O ambiente em si é um ambiente seguro. Você pode levar sua família tranquilo. Exatamente. E uma novidade que chegou agora no esporte, né? Já era para ter ido há muito tempo, mas tudo tem um tempo certo de acontecer. Foi o SAMU, né? O SAMU agora, todos os campeonatos, a ambulância já chega primeiro até que é a PM. Nos estádios, fica lá dando suporte. O coordenador de esporte, presidente da LCDT, Luciano Pina, já deixou até a parte do campo lá já aberta. Se um jogador precisar de suporte, de atenção, a ambulância já entra em campo para poder dar total suporte. É porque não só pela obrigatoriedade, né? Mas é questão de responsabilidade, né? Então tem que ter mesmo, não só para os jogadores. Se você tiver ali também alguém precisar de um suporte, o SAMU vai estar ali, os profissionais da saúde vai estar ali. Interessante, Jenny, porque eles ficam lá até o apito final. Só sai depois que eles não chegam lá e vai embora, vou rodar pela cidade. Não, eles ficam lá na hora que começa o campeonato. Antes de começar o campeonato, eles já chegam lá, eu estou registrando o momento deles lá. E é interessante, assim, o comprometimento, né, que tem. Parabéns aí à Secretaria de Saúde, como a secretária Fernanda Maron, o coordenador de Urgência e Emergência, Matheus França. Muito obrigada aí pelo esse suporte do SAMU lá no estádio Edivaldo Flores. Inclusive aconteceu uma situação, acho que foi com o Vitor. Vitor estava jogando no Lomanto e foi até eu que pedi o SAMU, que estava lá no Edivaldo, para eles ir lá prestar socorro. Então a ambulância, ele fica lá no estádio Edivaldo Flores, mas eles dão suporte aos campeonatos do município. Então se tiver um problema cá na Lagoa das Flores, automaticamente ele já sai da Edivaldo Flores para ir para lá, porque o campeonato da Edivaldo Flores é mais tenso, né? Exatamente. Até por conta do campo. Exatamente, né? E em relação ao SAMU, o comprometimento, ocorreu um fato essa semana passada, né, que foi Semana Santa. Eu estava na frente do Edivaldo e eles chegaram lá, ia pro jogo. Eu falei, mas hoje não tem jogo, não. Acostumou. O jogo foi adiado, eu acho que o pessoal na corrida que não avisaram, e eles compareceram no horário. Eu falei, vocês podem, foi no sábado. Eu falei, vocês podem ficar tranquilos que esse sábado, esse domingo, vocês não vão precisar trabalhar aqui, não. E o mais interessante, Gênio, que eu canso de ver lá, porque tem um barzinho lá em frente. Como é o nome do bar, Gênio? Ali é a Espetinho do Guerreiro. Tem um barzinho em frente, então,
os dias da semana que a gente fica ali, né? Batendo papo, resenha, matando a saudade lá com o jogador. Dos amigos, né? Ali, é um ponte, né? É um ponte dos amigos. Dos amigos. E aí eu vejo eles passando a guarda municipal, mesmo não sendo campeonatos, na de semana eles param lá, entram. Suporte a semana toda. Roda ali o Edivaldo Flores, aquela rua toda ali. Eles entram lá dentro, dão suporte a semana toda. A guarda municipal está lá sempre fazendo um apoio. Parabéns, eu quero também agradecer aí a Major Fanelli, aí, que é assessora aí de imprensa da PM, também por esse suporte aí da Polícia Militar, a Guarda Municipal e o comandante Lemos e Manuel também, que vem também dando suporte. Kaique, posso esquecer de Kaique Ferraz, meu amigo pessoal, nosso amigo, também dá assistência, gente boa, adoro demais. Então, Gênio, os Aptos Conquistenses são escalados para a primeira rodada do Baiano da Série B, gente. Olha que notícia. Os Aptos Conquistenses Marielson Alves Silva e Bruno Nogueira Prado foram escalados pela CBF para a primeira rodada do Campeonato Baiano da Série B, que inicia nesta quarta-feira. Marielson Alves será o árbitro central da partida entre o SSA e Galícia, que acontece nesta quarta-feira, dia 30, às 15 horas no estádio Joia da Princesa, aqui em Feira de Santana. Enquanto Bruno Prado comenta a partida entre Grapiúna e Leônico, que será realizada no mesmo dia e horário do estádio Valdomiro Borges, em Jequié. Ele terá a companhia também o conquistense José Luiz dos Santos, que será um dos assistentes. Confira a rodada completa. Às 15 horas, Vitória da Conquista e Ipiranga, Grapiúna e Leônico, já é isso mesmo? Exatamente, Leônico de Salvador. SSA e Galícia, Itabuna e Fluminense, Bahia de Feira e Teixeira de Freitas. Dando início aí ao Campeonato Baiano da Série B, né? Se você olhar aí, tem times tradicionais aí do futebol baiano. Hoje não mais destaques como antes, né? Mas que tem tradição, como Leônico, Ipiranga, o Galícia, eram times mesmo que já fizeram parte do cenário. E aí é bom ver esses árbitros de conquista aí trabalhando jogos. Arielce e Bruno Nogueira, eles estiveram aqui naquela diplomação dos árbitros. Estiveram, e eles apitaram também na liga, acho que semana retrasada, tem uns 15 dias também, eles apitaram. Marielce, para mim, é um dos melhores árbitros da Bahia. Um grande árbitro. Eu admiro como profissional, como pessoa. Bruno não conheço muito também, mas sempre em destaque. Conquista, como sempre, né, revelando bons árbitros. Né? Já dei um histórico de árbitros, grandes árbitros aqui no cenário baiano. Mas isso tudo é oportunidade, né? Exatamente. Que a LCDT vem aí dando, né, junto com a parceria com a Prefeitura Municipal, correndo atrás, dedicando ao esporte, fazendo. Entrou também os esportes de bairros, não é isso, Gênio? Exatamente. Tem vários. A Prefeitura vem apoiando todos esses esportes, né? Principalmente os jogos aí de futebol nos bairros, que movimenta, né? Você vai assistir um jogo aí de interbairros, 3 mil pessoas na beira do campo. Então, tem que haver esse apoio, tem que ter. Né? E a partir daí sai não só atletas, que Conquista é um celeiro de jogadores, mas também sai profissionais da arbitragem, como a gente vê aí. Né? Zé Luiz aí agora, entrando em destaque, o auxiliar Zé Luiz, ele está começando agora a apitar os jogos aí, Campeonato Baiano, está se destacando, crescendo. Marielson já está há um tempo no quadro nacional, Bruno, temos também Jailton, que está iniciando também sua trajetória aí. A Vitória da Conquista sempre revelando grandes árbitros, mas é como você falou, a Prefeitura junto com a LCDT, fazendo todos esses campeonatos, está fomentando isso aí, né? Então faz com que você trabalhe, tenha oportunidade de mostrar o seu trabalho. Eu quero ver em breve um atleta do Santos indo jogar fora, viu? Com certeza, tem um de talento lá. Porque com tanta motivação que esses jogadores têm em campo, tem que vir os olheiros para cá para poder levar eles para fora. E Vitória, e leva o nome da cidade, né? Que é o caso dos árbitros de Bruno e Marielce, que está levando o nome da cidade para outros lugares. Marielce, que foi árbitro já de semifinal de Copa do Brasil, então assim, ele é um grande árbitro. Já apitou Flamengo e Grêmio em Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, já apitou final de Campeonato Baiano, então assim, é um grande árbitro. Os jogos programados para essa terça-feira, Gênio. Vamos falar aqui sobre esses jogos, né? Que começa hoje pelo Brasil e no mundo. A Copa Brasil é a terceira fase, às 19 horas, Internacional no Maracanã. E Maracanã, às 19 horas, Retrô e Fortaleza. Às 19h30, Maringá e Atlético de Minas.
Às 21h30, Fluminense e Aparecidense. E às 21h30, São Paulo e Náutico. Já na Copa do Espírito Santo, da segunda rodada, às 15 horas, Serra, mais Rio Branco do Espírito Santo. E a Liga dos Campeões e das semifinais, 16 horas, Arsenal e Paris. Copa do Brasil, Sub-17 na semifinal. Às 15 horas, Vasco e Flamengo. E às 16 horas, São Paulo e Bahia. Grandes jogos aí para assistir, né? Início aí da terceira fase da Copa do Brasil, onde os times que disputam a Libertadores entram na terceira fase, né? Como Flamengo, Fluminense. Então, assim, agora começa a disputa a ficar acirrada. E a oportunidade para os times pequenos aí, como o Maracanã, a Aparecidense, aparecer para o cenário nacional. Conseguiram também uma vitória, eles conseguem a questão financeira ajuda muito, né? A Copa do Brasil acho que é o campeonato mais, como você se diz, ele é mais, que ajuda, onde ajuda os times pequenos a se desenvolver, né? Porque é tiro curto, eles não precisam ter um planejamento para longo prazo, eles fazem um planejamento para curto prazo, às vezes consegue acontecer de time pequeno e ir longe, e a Copa do Brasil ela permite isso. Gente, essa Copa do Brasil Sub-17 é só uma curiosidade. Vasco e Flamengo têm a mesma rivalidade do que o time. Se você colocar futebol de botão, Vasco e Flamengo vai ter a mesma rivalidade. Eu pensei que era diferente. Não, e às vezes até pior, porque às vezes você pega assim, um profissional, o cara já é mais maduro. O cara ele já tem centrado, às vezes ele segura. E você pega a Copa do Brasil Sub-17, os meninos já crescem com essa rivalidade. E eles não têm aquela mesma responsabilidade que um adulto, eles acabam querendo brigar. Então, assim, existe a mesma pegada. Ou até pior, a rivalidade, viu? Menino. O árbitro Ferense apita Vitória da Conquista e Ipiranga pelo Baiano na Série B. A FBF anunciou na tarde de ontem a escala do árbitro para os jogos que abre a primeira rodada do Campeonato Baiano da Série B, na tarde dessa quarta-feira, dia 30. A partida entre Vitória da Conquista e Ipiranga, que acontece às 15 horas no estádio Lomanto Júnior, terá a arbitragem de Wagner Francisco Souza, de Feira de Santana, auxiliado por Carlese Silva Carvalho, de Salvador, e Ildemar Silva Santos, de Ipirapitanga. E o quarto árbitro será Murilo Henrique Santos Silva, do Itabuna. Na sequência da competição, o Bode enfrenta o Fluminense de Feira e Itabuna fora de casa. E o jogo aqui em Conquista, né? A estreia do Bode. Não conheço o árbitro, mas a gente deseja que o quarteto faça um bom trabalho, né? Início do campeonato. Vamos lá. Vamos estar lá Qual é a expectativa, Gênio, para esse campeonato? Porque está todo mundo preparado, a imprensa toda já se cadastrou aí pelo site da FBF para participar, vai ter transmissão ao vivo. Como é que é, assim, quem está envolvido? A expectativa é grande, eu creio que muito por conta tem muitos jogadores da cidade, isso aí vai fazer com que a torcida compareça, pelo menos é o que eu espero. Se você olhar ali hoje o time de Conquista, tem vários jogadores aqui que eram do amador e foi ingressado agora ao profissional. E que pessoas próximas da gente, amigos aí. A expectativa é boa, dando oportunidade aí para jogadores aqui da cidade, né? Coisa que fazia um tempo que não acontecia. Ô, Jânio, nós estamos sempre em campo acompanhando esses jogadores. E antes disso, a gente ainda bate um papinho com eles e tudo. Ele já fica naquela ansiedade, naquela expectativa para entrar em campo. No vestuário não faz diferença, que ele já fica lá do vestuário já olhando para o campo, olhando. Até na arquibancada eles ficam sentadinhos, olhando como é que estão os adversários. Agora você imagina o time do Vitória da Conquista, como é que não está na expectativa e ainda jogando dentro do Lomanto Júnior. A expectativa é grande. Eu conversei com um atleta, eu não me recordo o nome dele. Ele era do amador, joga no amador e Conquista. E ele falou assim, Gueira, essa é a minha última oportunidade, eu vou dar a minha vida. Então assim, como eu te falei, a expectativa é sempre grande quando o Conquista vai estrear. Mas eu acho que esse ano está diferente por conta disso, que tem muitos jogadores que eram do amador, jogadores que talvez na cabeça deles já não teriam mais oportunidade, já acima de 25 anos. E apareceu a oportunidade, agora eu creio que eles vão abraçar. Gênio, a torcida não perdoa, né? Inclusive, foi vaiado no Barradão. Wagner Leonardo revela carinho pelo Vitória e reage. Agora estou no Grêmio.
que quando o torcedor gosta de um jogador, é igual uma pessoa que eu conheci aí no Municipal, que saiu de um time, foi para a DS, e ele é impressionado em campo porque ele saiu de um time que ele ficou há anos. Mas ninguém olha o lado da pessoa, né, gente? É fácil julgar, é fácil apontar, mas ninguém quer estar no lugar de ninguém, ninguém quer ouvir o outro lado da história. Exatamente. Wagner Leonardo foi o zagueiro do Vitória durante muito tempo, se destacou, né? E a forma que ele saiu, o pessoal, a torcida, como você falou, eles não entendem, né? Mas o cara é profissional, o cara tem que crescer na vida. Hoje, em si, o Grêmio é um time de destaque maior do que o Vitória no cenário nacional. Se você tem uma oportunidade de crescer, você vai ter que buscar, né? Mas a torcida, ela age com o coração. É. Né? E quando então, gosta. Mas o importante é que ele sabe ele tem o carinho pelo Vitória, pela torcida, ele sabe que eles estão magoados, mas... Olha, eu não vou falar o time, nem Gênio vai entregar também, mas lá tem uma torcedora, nossa, ela vai para trás lá do gol, e ela grita e vai. Eu fico assim, gente, assim vai tirar a concentração do goleiro e esse goleiro vai surtar a qualquer momento. Ela roda aquele alambrado todinho. Isso, depois ela vai lá para a arquibancada. Esse final de semana ela estava atrás do campo, do gol. Depois ela foi lá para a arquibancada e ela tem uma voz que chega longe, viu? Teve uma rodada, acho que o último jogo dessa rodada, acho que cada time joga cada 15 dias, né? Uns 15 dias atrás, mais ou menos, 18 dias. Ela estava dentro do campo, precisou ela ser retirada, porque não pode, né? Ela já estava dentro do campo, já. Não, porque às vezes, por exemplo, ali Marcela, por exemplo, Adriana, as meninas que ficam ali dando suporte, Line também, elas ficam gritando o juiz e às vezes as vozes nem chegam lá, né? Eu falei assim, chama a torcedora lá que o juiz escuta rapidinho, por conta do tom de voz. Eu mesmo, se eu gritar, juiz nenhum vai me escutar. O barulho da torcida, né? Você vê que muitos times têm a fanfarrazinha ali, a charanga, né? Então, assim, é muito barulho. Futebol é falado, gritando, então às vezes não consegue. E a questão dessa menina aí, quem tá caindo no banco não consegue tirar lá. Aí tem a equipe da LCDT que fica ali rodando, que aí observa essas coisas, vai lá e dá o suporte, né? Mas esse amor amor ao time, a fidelidade ao time, né? Não, isso aí eu falo, é a paixão. O torcedor, ele não age com razão, ele age por emoção, né? Muitas vezes passa um pouco do limite, mas ela não. Até então é só aquela questão ali de... Dentro de campo, Vitória e Grêmio protagonizaram um empate de 1-1 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileirão. Para além de gols, o Gêmeos e Carlinhos e outro jogador em campos foi protagonista pela história e construiu em Salvador. Em sua primeira partida contra o Leão, após sair do clube, Wagner Leonardo foi recebido com vaias pela torcida rubro-negra. Na saída do campo, o defensor ressaltou o carinho pelo time baiano. O sentimento de estar aqui é de muita gratidão. Vivi uma linda história aqui no Vitória. Diferente do que muitos falam, eu tenho um carinho enorme por ser grande clube, que é o Vitória, e pelo tempo que eu vivi. Meu filho nasceu aqui, fomos muito felizes, mas a vida segue. Agora estou no Grêmio, estou muito feliz de estar aqui, disse o zagueiro que foi responsável pela assistência para o gol do baiano Gemerson. Quase não entrou em campo pelo tricolor gaúcho. Wagner Leonardo sofreu a lesão de grau 1 no músculo pectíneo, é isso mesmo, Gênio? Do quadril direito, ainda no primeiro tempo no clássico Grenal, 447 no último sábado, na Arena do Grêmio, pela 5ª rodada do campeonato. É tão bom quando o jogador tem gratidão pelo time, né? Que reconhece o time. Mas ele teve uma nova oportunidade, ele agarrou. Não, que essa questão a torcida vai chiar, não vai ter jeito. Não tem ela esquece. Não pode fazer como alguns jogadores que às vezes saem dos times e aí começam a falar mal, começam a expor às vezes problemas internos, que acontece mesmo. O time é como uma família, tem problemas em todos os âmbitos aí. Mas a partir do momento que você saiu de lá, você não pode ficar expondo. E ele não, ele foi só jogar no Grêmio, uma oportunidade na vida dele, ele abraçou, mas ele mantém o respeito e o carinho pelo rubro-negro de Salvador. Você está vendo que não é só os técnicos que sofrem a pressão da torcida, né? Não, ali o jogador também sofre essa pressão. Goleiro, então, nem se fala, né? A pressão começa desde o dirigente até quem estiver envolvido dentro do jogo vai sofrer pressão. Que é normal, né, gente? Fala a verdade. Futebol como eu sempre falo, futebol ele envolve a emoção. Ele mexe com a emoção,
mexe com os ânimos. Então, assim, a partir do momento que você mexe com amor, com emoção, a torcida vai cobrar. Agora, gente, vamos conferir aqui o público e renda do Vitória e Grêmio pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Barradão, o Vitória empatou aí pelo Grêmio de 1 a 1 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no total, 18.688 torcedores estiveram presentes na Casa do Rubro Negro para a renda de 437.765 mil. O público do Barradão, sempre divulgado pela assessoria de comunicação do Vitória após a partida, foi composta por 15.637 associados. Ou Sou Mais Vitória, 687 ingressos corporativos e 2.050 pagantes da bilheteria. No total, 18.374 estiveram entre os públicos pagantes. Além disso, 314 crianças não pagantes estiveram presentes, totalizando 18.668 torcedores na Casa do Rubro Negro. A renda é de R$ 437.765 foi dividida entre 124.338 entre os que compraram ingressos na bilheteria, R$ 687, dos sócios corporativos, R$ 312.744 de renda dos sócios filiados ao Sou Mais Vitória. Com essas informações aí, mostra a importância do programa de sócios torcedores de cada time, né? Você vê que a maioria aí é de sócios torcedores. E o Vitória, como sempre, os torcedores apaixonados, né? Sempre lota o Barradão. Estádio que sempre está lotado, que é um caldeirão. Por isso que eu falo da fidelidade Exatamente. Dos torcedores, né? Que amam o esporte. Exatamente. O time é mais que um time. Futebol não é só futebol. Então, você vê que os torcedores são apaixonados. E a importância dessa questão dos sócios torcedores, o time está sempre bem para que os torcedores também possam comparecer, né? Vamos fazer campanha para chamar mais torcedores, mais do que já tem, né? Para os jogos agora. Gente, nós estamos encerrando mais um Giro de Esporte. Fica por aqui. Obrigada pela audiência, pela confiança de sempre. A gente se encontra na próxima terça-feira. E lembre-se, esporte é mais do que paixão, é informação, análise e visão crítica. Continue ligado nas nossas redes sociais e do Portal Notícias Bahia. Eu estou sempre no final de semana fazendo a cobertura aí da LCDT, todos os campeonatos. GN vai estar comigo aqui toda terça-feira. Nós vamos estar aqui toda terça-feira trazendo novidades, falando aí sobre os bastidores, os estresses do técnico, essa calmaria também que o técnico tem, aí no caso de William Teixeira. Vamos estar trazendo muitas informações. Então, continue ligadinho conosco aqui no Giro de Esporte, toda terça-feira, comigo, Luciana Novaes e GN Andrade.